Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto de extrema importância, principalmente no que diz respeito à fisioterapia, né? Nós vamos estar falando sobre a esclerose lateral amiotrófica, que é conhecida pela abreviação de ELA. Hoje, eu, Lucas, vou estar batendo papo com alguns colegas meus. Vamos lá? Olá! Nesse vídeo nós iremos falar sobre a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. Começando pelo seu nome, significa esclerose devido ao endurecimento e cicatrização, lateral, endurecimento da porção lateral da medula espinhal, amiotrófica, devido à amiotrofia da musculatura esquelética. Ela é uma doença degenerativa, progressiva e letal, que é caracterizada pela atrofia progressiva da musculatura estriada esquelética e atinge os membros superiores e inferiores, a fala e a deglutição, o que acaba comprometendo a atividade funcional do paciente. A forma mais encontrada é a forma clássica, que apresenta sinais de lesões no neurônio motor inferior, que é a amiotrofia, neurônio motor superior, espasticidade, e no bulbo, que apresenta disartria e disfagia. Segundo sua etiologia, ela é classificada em ela esporádica e ela familiar. A ela familiar ocorre em 10% dos casos e ocorre por um defeito genético. A ela esporádica tem a causa desconhecida, porém acredita-se que ela seja multifatorial. E esses fatores incluem fatores genéticos e ambientais, desequilíbrio químico no cérebro, mau uso de proteínas, excesso de radicais livres, entre outros. Sua incidência é bem variada de acordo com a região geográfica estudada, porém ela tem uma maior prevalência em caucasianos da América e da Europa. No mundo, a prevalência é de 4 a 6 casos a cada 100 mil habitantes. No Brasil, esse número é de 1,5 a cada 100 mil habitantes, o que totaliza 2.500 novos casos por ano. A idade média de diagnóstico é de 62 anos e o tempo de sobrevida é de 2 a 5 anos. Entre gênero, a variação é entre 1,2 e 1,6, porém é sempre maior no gênero masculino e de cor branca. O mecanismo fisiopatológico da ELA, ele não é único. É um conjunto de alterações celulares e bioquímicas que complementam umas às outras e tentam elucidar a sua fisiopatologia. Então, pode ocorrer um mecanismo chamado estresse oxidativo, que é causado pela mutação da proteína SOD1. Essa proteína, ela tem função antioxidante e também proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres. Já em portadores dela, ocorre então uma mutação dessa proteína, o que ocasiona um funcionamento anormal. Então, se ela não está funcionando normalmente, vai ocorrer então um acúmulo de radicais livres no organismo, o que pode se tornar tóxico e gerar uma morte celular, uma morte neuronal. Também pode ocorrer a excitotoxicidade pelo glutamato. O glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central e, basicamente, de forma geral, portadores de ELA têm níveis elevados de glutamato no plasma, o que também se torna tóxico e gera morte neuronal. Porém, essa excitotoxicidade ela pode ocorrer de duas formas: a excitotoxicidade lenta e a clássica. Na clássica, pode ocorrer então um aumento da liberação de glutamato pela fenda pré-sináptica ou então uma diminuição da recaptação de glutamato pela fenda pós-sináptica, ocasionando então um acúmulo de glutamato no meio extracelular. Já na excitotoxicidade lenta, os níveis de glutamato eles se encontram normais, porém pode ocorrer morte de neurônios pós-sinápticos, o que impede a recaptação do glutamato, o que também acaba gerando o acúmulo de glutamato no meio extracelular. Podem ocorrer também alterações nas funções dos astrócitos. Os astrócitos eles são células do sistema nervoso central que atuam juntamente com os neurônios, garantindo a sua sobrevivência através da sustentação, regulação e nutrição. Em portadores de ELA, essas células encontram com uma função alterada, o que pode deixar então os neurônios vulneráveis e causar danos, já que a sua função principal
é a sustentação do neurônio motor. Além disso, também ocorre a disfunção mitocondrial. As mitocôndrias são organelas das células, sendo o principal local de produção de ATP e homeostase do cálcio. Portadores de ELA têm um defeito morfológico e funcional nessas mitocôndrias, que é expressado pelo sódio 1 mutante. Esse sódio 1 mutante, então, causa a interrupção da cadeia respiratória através da interrupção da produção de ATP, então a apoptose celular. Também ocorrem alterações vasculares. Essas alterações elas se manifestam através da disfunção na permeabilidade das barreiras hematoencefálica e hematomedular. E esse desequilíbrio ele pode gerar dano neuronal e progressão da doença, já que o controle dessa troca de substâncias elas vão ser importantes para a manutenção e homeostase do sistema nervoso central. Também podem ocorrer, por fim, os processos inflamatórios, que são causados pela célula microglia, que está localizada no parênquima do sistema nervoso central e ela tem função imunológica. Portadores de ELA têm uma ativação exacerbada e uma proliferação dessa microglia, o que causa então um processo inflamatório constante. Então, falando um pouquinho sobre as manifestações clínicas da ELA, essa doença ela pode se apresentar de forma bulbar, que também pode ser subdividido em pseudobulbar, e de forma medular, que também é subdividido de forma cervical e lombosacral. Na ELA bulbar, ela acomete os neurônios motores inferiores do bulbo e se manifesta através da disfagia, que é a dificuldade de deglutição, e da disartria, que é a dificuldade na articulação da fala, então caracterizado por aquela fala lenta e arrastada, e também através da fraqueza facial e da língua. Já na pseudobulbar, onde acomete os neurônios motores superiores do bulbo, a principal característica que vai diferenciar da bulbar é a labidade emocional, que está relacionada com o choro e o riso patológico, e também vai apresentar a disfagia e a disartria. Já na ELA com manifestação cervical, ela vai acometer os neurônios motores superiores e inferiores, e aproximadamente 2/3 dos acometidos apresentam essa forma da doença. Então, os sintomas eles estão principalmente relacionados com os membros superiores, com fraqueza muscular proximal e distal. Então, essa forma da doença ela tem início insidioso e é geralmente assimétrica. Então, ele pode apresentar mais sintomas em um membro do que em outro. Então, a paresia proximal ela se manifesta através da dificuldade de abdução do ombro. E já na paresia distal, tem limitação das atividades que exigem preensão. Então, vai ter muita dificuldade no pegar uma colher, pegar uma caneta, principalmente esses objetos pequenos que exigem destreza manual. A espasticidade ela pode ocorrer tanto nos membros que têm o trofismo normal, quanto nos membros já enfraquecidos, afetando então a sua destreza. E a fraqueza dos músculos cervicais e torácicos vai levar à queda da cabeça para frente. Já na manifestação de forma lombar, vai acometer os neurônios motores inferiores da medula espinhal. E os seus sintomas estão principalmente relacionados com os membros inferiores. E geralmente se inicia com a paresia distal, que se caracteriza pela tendência a tropeçar e pela queda do pé, progredindo então para a dificuldade de subir escadas, pois exige a flexão de quadril e de joelho, caracterizado então pela paresia proximal. A maioria dos pacientes eles são acometidos primeiramente pelos neurônios motores inferiores da medula espinhal. Porém, a doença pode progredir e atingir praticamente todos os segmentos corporais, como braços, pernas, músculos necessários para fala, deglutição e respiração. O diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica é difícil e demorado de se fazer, precisando inicialmente ser feito por meio de uma análise clínica e de exames complementares. Os pacientes acabam precisando passar por vários profissionais até que seja feito um diagnóstico preciso. Alguns critérios para diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica contam com a presença de envolvimento clínico,
eletroneuromiógrafo, que é um exame de estimulação dos nervos periféricos, sensitivos e motores ao longo de toda a coluna vertebral por meio de uma corrente elétrica, e sinais de envolvimento do neurônio motor superior ou do neurônio motor inferior. E contam também com a presença da ausência de alterações nos exames de neuroimagem de outras doenças que poderiam explicar alguns achados clínicos. Segundo a ABRELA, que é a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, o diagnóstico apresenta sinais de comprometimento do neurônio motor superior ou do neurônio motor inferior, ou os dois juntos. Existe uma subclassificação do critério do diagnóstico que contam com a presença de ela típica, que é o comprometimento do neurônio motor superior mais o comprometimento do neurônio motor inferior na região bulbar em pelo menos 2 regiões espinhais. A ela provável clinicamente, que conta com a presença de comprometimento do neurônio motor superior mais o neurônio motor inferior em 2 regiões. A ela provável com auxílio de exames laboratoriais que contam com o comprometimento do neurônio motor inferior com o comprometimento do neurônio superior em uma região ou o comprometimento do neurônio motor superior em uma região e o neurônio motor inferior definido pelo exame da eletromiografia em pelo menos 2 músculos de raízes diferentes. E também a ela possível, que seria o comprometimento do neurônio motor superior mais o comprometimento do neurônio motor inferior somente em uma região ou o comprometimento do neurônio motor inferior em 2 ou 3 regiões. Também conta com a presença de alguns exames. O primeiro exame seria a ressonância magnética com a técnica MTC-7-1, que ela é útil para a demonstração do envolvimento no córtico espinhal quando os pacientes apresentam algum comprometimento do neurônio motor superior. Tem o exame também da ressonância magnética com espectroscopia, que é a diminuição de um composto N-acetilespartrato e creatinina, que é um indicativo de algum comprometimento motor no neurônio motor superior. Tem também a imagem por tensão e difusão, que seria um exame para permitir e diagnosticar precocemente algum comprometimento no axônio do sistema nervoso central, além de realizar vários estudos por todo o trato córtico-espinhal. Também tem o teste eletrofisiológico com contagem de unidades motoras, que serve para acompanhar os pacientes com a esclerose lateral amiotrófica que tem algum comprometimento no neurônio motor inferior. Mesmo com todo esse potencial de exames, muitos pacientes acabam sendo diagnosticados nos estágios avançados da doença, podendo demorar em média cerca de 1 ano para conseguir um diagnóstico preciso. Por isso, é importante se atentar dos sintomas para obter um bom diagnóstico o quanto antes. O prognóstico que essa doença oferece. O prognóstico, a maioria das vezes, caminha para um desfecho fatal. Por quê? Apesar da evolução da medicina e das ciências tecnológicas, ainda hoje não há cura para essa doença. O tratamento, a maioria das vezes, é voltado para o âmbito paliativo. Por isso, a gente diz que o desfecho é fatal, porque, em média, as pessoas, após os primeiros sintomas até a sua morte, demora, em média, 3 anos e meio. Após o diagnóstico, em média, 2 anos e meio a 3 anos. Há exceções? Sim, há exceções, mas a gente trabalha aqui com a maioria, não com a exceção, tudo bem? 20% dos pacientes conseguem ter uma sobrevida em torno de 5 anos, 10% dos pacientes conseguem ter uma sobrevida em torno de 10 anos. Em 70% dos pacientes, a sintomatologia é focal, acompanhada de fraqueza muscular, principalmente nos membros, tanto os superiores quanto nos membros inferiores. O que isso quer dizer? Isso indica que é uma característica específica da doença. A sintomatologia não chega de forma sistêmica, é focal, e ao perceber-se esse tipo de característica, essa alteração no indivíduo, quem tiver o olhar mais atento, quem for especializado para isso, vai poder estar identificando isso prematuramente. Um outro aspecto importante é que tanto o tratamento medicamentoso
ou clínico, como queira, ou o tratamento fisioterapêutico, eles têm a finalidade de retardar a progressão da doença, mas, como já falei anteriormente, a doença não tem cura. Então, o que pode fazer? Vai alterar a curva da doença, alterar o desenvolvimento da doença, vai diminuir a velocidade com que a progressão dessa doença na maioria das vezes. A morte geralmente é causada por falência respiratória devido à debilidade que a doença impõe em todos os músculos, tanto os músculos voluntários quanto involuntários. Quando esses músculos vão perdendo função gradativamente, e como já foi falado anteriormente, por volta aí dos 3 anos e meio, de novo, existem exceções, mas a gente está falando aqui na regra, não na exceção. Então, por volta de 3 anos, 3 anos e meio, pode variar de 2 a 5 anos, mas em média 3 anos e meio, o indivíduo acaba morrendo por falência respiratória, devido à debilidade dos órgãos. Bom, como não existe ainda uma causa exata confirmada ainda sobre o surgimento da esclerose lateral amiotrófica, a maior evidência é que aconteça a destruição de células nervosas, causada por uma substância chamada glutamato, o excesso de glutamato. Então tem alguns medicamentos, um deles é o Riluzol, que faz justamente, que impede a liberação excessiva de glutamato. E fazendo isso, ele impede que as células se lesionem. Ele tem uma resposta muito rápida, que ele começa a fazer efeito 1h30 após ser ingerido. Outro medicamento que também age quase da mesma forma que o Riluzol, só é um pouco menos usado, é o tamoxifeno, que também age no bloqueio de liberação excessiva de glutamato. Mas também tem um outro medicamento que age de forma diferente dos dois. Ele age na sobrevida das células. Então é o arimoclomol. Então ele age 22%, ele melhora 22% da sobrevida das células, gerando assim uma melhora da função muscular. Alguns estudos estão fazendo alguns estudos que estão querendo estão usando já células tronco no tratamento de esclerose lateral amiotrófica. Aplicam células troncos para proteger as células danificadas já, mas ainda não tem estudo suficiente para dizer que é totalmente eficaz. Não é usado somente na esclerose lateral amiotrófica, é usado no Parkinson, toda doença degenerativa. Estão usando células troncos para fazer a proteção dessas células danificadas. Então, além de medicamentos, independente do estágio que está a doença, além do medicamento, pode ser a forma mais eficaz, comprovada isso já, é com uma equipe multidisciplinar. Então, com fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, enfermeiros, todos, para fazer uma equipe trabalhando juntas e para que possa trabalhar todo mundo no mesmo ritmo, para que haja essa melhora. Não vai curar, mas vai retardar a progressão da doença. Como uma doença degenerativa e rápida, a equipe multidisciplinar, junto com os medicamentos, age nisso, no retardo da progressão da doença. Existem já vários estudos comprovando isso, que pacientes que apenas fazem o tratamento com medicamentos têm um tempo de uma melhora, e os pacientes que fazem medicamentos também trabalhando com a equipe multidisciplinar têm uma melhora muito mais significativa na progressão da doença. Eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento fisioterapêutico na esclerose lateral amiotrófica. O tratamento da fisio ele é de extrema importância em pacientes com ela, e ele deve perdurar por toda a evolução da doença, fazendo com que o paciente ele tenha uma melhor qualidade de vida durante esse período. Portanto, a conduta vai ser basicamente a prevenção do quadro clínico atual daquele paciente, e vai depender muito do estágio da doença em que o paciente se encontra. Antes de dar início a qualquer tratamento, qualquer planejamento de exercício físico, é necessário fazer uma avaliação minuciosa para ver o que o paciente mais precisa e determinar assim objetivos específicos. Por muito tempo, pacientes com doenças do neurônio motor
foram recomendados pelos seus médicos a diminuírem ao máximo seu nível de atividade física. Porém, os estudos demonstram que o exercício físico ele pode ser benéfico para pacientes com ela se realizados adequadamente. Ainda conforme os estudos, o músculo fraco ele pode ser danificado se sobrecarregado, pois ele já está trabalhando perto de seus limites máximos. Entretanto, se uma pessoa com ela não está ativa, vai ter um descondicionamento e fraqueza muscular muito mais severa do que a própria doença em si, e isso vai afetar outros sistemas, como por exemplo o sistema tegumentar, sistema ósseo, sistema muscular, digestório, todos aqueles sistemas que a síndrome do imobilismo também afeta. Portanto, fica claro que o exercício físico ele é sim benéfico. Entretanto, quando você vai pensar em planejamento e implementação de exercício para paciente com ela, você deve ter em mente duas coisas específicas: prevenção pelo desuso e prevenção pelo uso excessivo. São propostas 2 a 3 sessões semanais de exercícios realizadas por um profissional com duração aproximada de 45 minutos, seguida de exercícios diários pelos cuidadores e familiares. A resistência, a intensidade recomendada é de moderada para baixa resistência. Não há um consenso na literatura sobre a duração e a intensidade do exercício. Entretanto, alguns fatores podem ser observados para determinar a intensidade, como por exemplo o feedback do paciente, como o paciente está reagindo àquele exercício. O paciente ele não pode apresentar sinais de fadiga e desconforto durante a realização do mesmo. Os exercícios eles devem ter duração de um curto período de tempo para não causar danos aos pacientes. Em relação aos objetivos do plano de tratamento, vai depender muito do estado do paciente que ele se encontra. Entretanto, podemos elencar algumas propostas de tratamento para esses pacientes, como por exemplo, manter ou ganhar amplitude de movimento. Esses pacientes, eles costumam a ficar restritos e isso faz com que tenha uma restrição do movimento articular, gerando quadros álgicos. Então, é muito importante manter ou ganhar a amplitude de movimento desses pacientes. Prevenir contraturas e deformidades. Pacientes com esclerose lateral amiotrófica, devido à perda de força muscular de forma generalizada, tende a ter uma diferença entre a musculatura agonista e antagonista, gerando encurtamentos musculares. Portanto, é necessário a utilização de alongamentos com esses pacientes. Otimizar a função muscular, manter tônus muscular, prevenir quadros álgicos devidos ao desuso. Aqui entra os exercícios que são propostos para esses pacientes, que vão ter a finalidade de manter apenas a função do paciente. Você não vai pensar no paciente em ganhar uma força excessiva. Entretanto, você vai utilizar de meios específicos para que o paciente ele mantenha o seu tônus muscular e ele não tenha um descondicionamento muito severo. Outro objetivo importante é prevenir úlceras de decúbito. Nesse caso, o paciente já vai estar em um estágio mais avançado da doença, onde ele fica mais restrito ao leito. Então, é importante realizar as mudanças de decúbito de 2 em 2 horas, a fim de prevenir as úlceras de pressão. Se o paciente estiver em uma cadeira de rodas, também se faz necessário adaptações com coxins, almofadas, evitando assim essas úlceras. Outros objetivos: promover condições do paciente realizar as atividades de vida diária, melhorar a ventilação pulmonar do paciente, melhorar a higiene brônquica. Como esses pacientes apresentam fraqueza muscular global, atingindo os músculos respiratórios também, se faz necessários exercícios respiratórios e higiene brônquica desses pacientes para que ele elimine as secreções e evite outras complicações como pneumonias, outros tipos de bactérias que podem agravar o quadro desse paciente. E orientar os familiares, tanto quanto ao ambiente em que o paciente vive, promovendo melhorias para que ele tenha uma vida mais adequada, quanto ao que os familiares devem esperar com a evolução da doença, para facilitar assim todo o processo. Então, os objetivos basicamente vão ser promover funcionalidade e qualidade de vida a esse paciente. As condutas do físio englobam mudança de decúbito, como eu já falei anteriormente, ensinar técnicas de transferência tanto para o paciente quanto para os familiares,
porque conforme a evolução da doença, o paciente não vai conseguir realizar sozinho, então se faz necessário ensinar os familiares de maneira que facilite esse processo, alongamentos e mobilização articular, exercícios ativos assistidos, exercícios visando a funcionalidade e exercícios de fortalecimento muscular. Aqui nós devemos ter todo o cuidado, porque o paciente ele já apresenta uma fraqueza em si. Então os exercícios muitas vezes vai ser vencendo apenas a ação da gravidade ou, se faz necessário, até tirar a ação da gravidade para que esses pacientes consigam realizar esses tipos de exercícios. Outra conduta importante é empregar órteses que auxiliem o paciente. Como o paciente tem tendência a ficar com o pé equino, se faz necessário utilizar uma órtese para que melhore a deambulação desse paciente. Quando o paciente está em cadeira de rodas, também se faz necessária a utilização de coxins na região do pescoço, pois a fraqueza muscular dessa região faz com que a cabeça do paciente fique voltada para frente. Então, é necessária a utilização desses coxins para que o paciente permaneça em uma posição neutra. E por fim, manobras de higiene brônquica, exercícios respiratórios, ventilação mecânica não invasiva e até mesmo ventilação mecânica invasiva quando o paciente está em um estágio mais avançado da doença. E esses são os tratamentos e condutas fisioterapêuticas em pacientes com esclerose lateral amiotrófica.